Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 9º ano. E hoje nós vamos dar continuidade à temática que a gente vem desenvolvendo desde a aula passada, onde nós começamos a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, esse conflito que marcou a história da humanidade. E nesse sentido, a gente costuma dizer que a gente sempre anda muito bem acompanhado e para isso hoje, para que nossa aula se torne mais acessível para todos e todas, a gente conta com a ajuda do Everton aqui no cantinho. Everton, nosso intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajuda a desenvolver esse trabalho. E como a gente não podia deixar de falar também, lembrar a vocês todo aquele combo, de avisos iniciais. Assistem a aula agora pela TV Nova, no turno seguinte ela é reprisada. Você pode assistir a aula também pelo canal do YouTube do Educa Recife, que ela fica disponível logo após a exibição na TV, e também pelo aplicativo do Educa Recife, onde neste momento o meu xará Juninho vai jogar aqui no cantinho os QR Codes aí, aponta o celular para o QR Code, baixa o aplicativo do Educa Recife, assiste a sua aula com a sua internet financiada, não consumindo o seu pacote de dados. E eu disse, a gente anda muito bem acompanhado. Já falei do Everton, meu xará Juninho, também temos na produção Jonas. E junto comigo nessa aula, o sapiensíssimo professor Giorgio, ele ali, professor de boa. De boa, meu povo. É uma satisfação estar de novo aqui com vocês. Alles klar significa tudo bem em alemão, já que a gente vai falar sobre a Segunda Guerra. Além, eu disse a você, sapiensíssimo, poliglota. Ele fala português, alemão, italiano, russo, japonês e ainda fala, um francês assim de quebra. Francesinho, que não é o pão, é o idioma. Então vamos embora, gente. Vamos começar revisando o que a gente viu na aula anterior. Veja, na aula anterior a gente trabalhou as causas da Segunda Guerra Mundial. A gente viu aqui, a Segunda Guerra Mundial como um evento, que foi decorrente de uma crise econômica muito grande, de várias tensões políticas e sociais em várias partes do planeta. Então, junta tudo isso, essas crises, tensões de várias partes do globo, e a gente tem a eclosão desse segundo conflito armado que envolveu várias nações de mais de um continente, e assim, trazendo um saldo muito negativo, para a humanidade, com a grande quantidade de pessoas mortas. E vai ser a guerra onde pela primeira vez a gente vai ver armas atômicas sendo utilizadas e destruindo aí com Estados Unidos, com o uso de 2 bombas atômicas, destruindo aí 2 cidades do Japão. Mas a gente viu que como causas, a gente tem aqui o aparecimento de regimes totalitários, a ideologia expansionista alemã, certo? E de outros países, onde se desenvolveram esses regimes totalitários, Tratado de Versalhes, a ideia do Lebensraum, não é isso, professor? Isso. Aí, o nosso assessor Giorgio de alemão também, eu estou dizendo, esse cabo é muito sabido. E a necessidade, da Alemanha, de um espaço vital, ou seja, um espaço onde ela pudesse se expandir em busca de recursos, A questão do Anschluss. Porque o Anschluss e o Lebensraum, eles estão associados. Exatamente. Porque não existe uma questão de criação e desenvolvimento da grande Alemanha, da Gross Germany, sem um espaço vital para desenvolver as capacidades e a necessidade de que esse Estado, agora todo poderoso, necessita. Então precisamos de espaço e de uma política de intervenção em outros países, territórios, para anexação de territórios. Daí a gente recapitular aquela ideia do Estado totalitário, Uma das ideias, do Estado totalitário alemão era exatamente essa ideia de expansionismo,
conquista de outros territórios. Outra questão, o fracasso da Conferência de Munique, né, de 1938, onde a gente vai ter aquela política de apaziguamento, ou seja, aquela história do deixa disso, gente, vamos negociar, não vamos partir para agressão um contra o outro, né? Então, nesse sentido, a conferência ela termina não resolvendo essa questão, né, dos ânimos, e ela termina sendo, né, o fracasso da Conferência de Munique termina sendo uma das causas, né? A questão da Revolução Russa com o anticomunismo e o antissemitismo. Então, a ideia, né, da Alemanha, por exemplo, né, a Alemanha nazista, né, de a raça pura, né, a raça pura ariana, né? Então, eles vão começar a perseguir uma grande quantidade de judeus, né? Porque eles tinham aquela ideia, né, aquela teoria conspiracionista do judeu, né, num plano de dominação mundial, e eles associavam os judeus aos inimigos da Alemanha, né, que impuseram duras penas sobre a Alemanha durante aquele período, né, a final da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai ter assim, né, vamos lembrar do Tratado de Versalhes, né, que impôs duras penas para os países perdedores da Primeira Guerra Mundial, principalmente para a Alemanha, que foi considerada a grande responsável pelo início da guerra. Então, daí eles diziam, os judeus eles se associaram aos inimigos da Alemanha, e começa aí uma perseguição que vai ser muito cruenta, porque ela vai levar ao extermínio de mais ou menos 6 milhões de judeus em campos de concentração. E a ideia anticomunista, né? A gente viu nas aulas sobre regimes totalitários, né, que esses países eles tinham uma ideia, né, do comunista, né, como um inimigo que deveria ser perseguido, assim como o próprio judeu. A crise de 1929, que vai levar, por tabela, né, esses países da Europa que dependiam da economia norte-americana, porque vamos lembrar, após a Primeira Guerra Mundial, a gente teve a destruição de vários países da Europa, e por meio do Plano Marshall, os Estados Unidos ele vai financiar a reconstrução da Europa, né, com a grande quantidade, né, de dinheiro que vai ser enviada, né, para a Europa, principalmente para os países, né, da chamada Tríplice Entente, né, que foram os vencedores, né, em tese, né, da Primeira Guerra Mundial. Então, Inglaterra, França, né, e outros países vão receber dinheiro dos Estados Unidos, vão ficar devendo lá para os Estados Unidos, né, que já oferecia, inclusive, né, financiava o armamento desse pessoal durante a guerra. Mas quando a Bolsa de Valores de Nova York ela quebra, o que a gente vai observar é que, como esses outros países eles dependiam economicamente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos entra em crise, essa crise vai reverberar, né, ela vai encontrar eco lá na Europa, né, e a tensão na Europa já era muito grande, isso vai se acirrar. A questão do expansionismo italiano e japonês também, né, italiano, né, a Itália ela vai empreender uma grande quantidade de campanhas ali, principalmente ali contra o continente africano, né? Tem a questão da Etiópia, o Japão, né, que vai invadir o território da China, né? Então a gente tem ali o caso, né, da região da Manchúria, né? E inclusive, professor, não sei se o senhor já assistiu, mas tem um filme que mostra essa invasão japonesa na China chamado Tempos de Guerra. No original, o título do filme, né, no original em inglês é Good Morning Nanking. Nanking era uma cidade, né, daquela região da China que foi invadida pelos japoneses, né, e os chineses naquela região. A China, gente, não era essa potência econômica e militar que ela é hoje. Hoje a China ela avançou assim em termos econômicos e militares, né, de forma muito assim gigante, né? Então hoje, por exemplo, o Japão teria extrema dificuldade, né, para invadir de novo esse território. Mas na época a China ela não era essa potência econômica e militar que hoje ela é.
Então, ela sofreu a invasão aí japonesa, né? Então a gente tem esse expansionismo, né? Expansionismo japonês. Junta tudo isso, a gente vai ter aí, em resumo, como a gente mostrou, questões diplomáticas associadas ao Tratado de Versalhes, a crise de 29, né, que gera uma crise do capitalismo, e a ascensão dos regimes totalitários. Aí a gente vai ver aí também, a partir daí, a formação de alianças militares, como também aconteceu durante a Primeira Guerra, né? A formação da Tríplice Entente, né? E da Tríplice Aliança. Então, o que a gente vai ter agora? A Tríplice Aliança, de lá da Primeira Guerra Mundial, vai virar o bloco, né, do eixo, né, as nações do eixo, né, o eixo Roma, Berlim, Tóquio, né? Então, a gente tem toda essa dificuldade, né, aí ligada a essa associação desses países em blocos militares, né? Vamos ter aqui, ó, em 1936, o pacto, um pacto anticomunista, né? Anticomintern. Isso, anticomintern, né? Então, envolvendo aí Japão e Alemanha, né, que visavam aí uma aliança, né, de proteção contra a ameaça comunista. E a Itália vai entrar aqui nesse pacto, né, em 1937, formando aí, ó, o que a gente vai chamar de eixo, né? As nações do eixo Roma, Berlim e Tóquio, né? Itália, Alemanha e Japão. E a gente falou, né, na Primeira Guerra Mundial, a gente teve a Tríplice Entente, né, formada ali por França, Inglaterra e Rússia. E esses países, na Segunda Guerra Mundial, eles vão se tornar no grupo que a gente chama de aliados, né, as nações aliadas. Então a gente vai ter ali, ó, vamos ter Inglaterra, a gente vai ter a França e a gente vai ter a União Soviética, né? Mas a gente tem também depois a entrada nesse grupo dos Estados Unidos da América. Então a gente vai ter... Tem um detalhe aí, viu, Lulu? Tem um detalhe aí. Eu costumo dizer, viu, meu povo, que a Segunda Guerra foi de 38, de 39 a 45, mas até 44 ninguém tinha uma definição. Aí o Brasil entra na guerra em 45, ele vai dizer já, chegou uns camaradas lá, dizendo assim, senta pua, né, que é a febre, essa turma também com a febre do rato, né, que era a Força Expedicionária Brasileira e a FAB, a Força Aérea Brasileira. Entrou em 44, 45, a guerra acabou. Exatamente, né? O Brasil entrou aí botando para quebrar também, né? A gente teve os pracinhas, né? Brasileiros, né? Na Itália. Isso, eles foram combater na Itália. A Batalha de Monte Castelo, né? E, inclusive, gente, eu vou trazer isso em uma outra aula. A gente tem um grupo, né, de rock, né? Porque o professor, ele já chegou aqui, já deu aula de bandana aqui, mas a bandana não está associada ao chiclete com banana, não. Isso é intriga da oposição, é mais a bandana de roqueiro mesmo. Do Guns N' Roses? Isso, e tem uma banda sueca chamada, né, eu vou lembrar o nome da banda, Sabaton, certo? E essa banda, ela usa como temas principais das suas músicas grandes guerras, né, e batalhas que aconteceram ao longo, né, da história. Então o rock também é cultura, também é história. O Iron Maiden tem uma. O Iron Maiden, né, tem várias músicas associadas à história. Eles compuseram uma música sobre a história do Alexandre o Grande. Tem músicas, né, sobre a questão falando da Rússia, falando da Guerra Civil Americana, falando, né, da Batalha da Crimeia, né? Então, nesse sentido, né, o que é que a gente tem? Essa banda sueca em específico, ela tem uma música chamada Smoking Snakes, né? Cobras Fumantes, que era exatamente o grupo, né, dos pracinhas brasileiros, né? E eles cantam a música em inglês, mas o refrão da música é em português, aí fica até engraçado, né? Uma banda sueca que canta em inglês falando português, aí, aquele português com sotaque. Cobras fumantes, eterna é a sua vitória, né? Então, aí eles falam, cobras fumantes, eterna a sua vitória, né? Com sotaquezinho, né? Então, nesse sentido, né, é interessante estar atentado aí para
tá atento na realidade, né? Atentado é outra coisa. Tá atento, né, para essas bandas, porque elas trazem muitos detalhes, né? Então veja, a gente vai tentar entender agora as fases, né, dessa Segunda Guerra Mundial. Lembrar que em 1939, data onde inicia, né, a guerra, 1º de setembro de 1939, a gente vai ter como um dos antecedentes também da guerra a assinatura do pacto, né, Ribbentrop-Molotov aí, envolvendo, né, a Alemanha e a União Soviética, a Alemanha nazista e a União Soviética comunista, né, já sob a chefia do Joseph Stalin, né? Então, um tratado de não agressão entre eles aí, ó, 10 anos de paz entre a Alemanha e a União Soviética. Detalhe que Hitler vai quebrar esse pacto mais na frente. E o que a gente vai observar aí, né, é a questão da invasão da Polônia, né, que seria dividida entre as duas nações, né, aí, ó, dos países bálticos, né, e da Finlândia, né. Então, por meio desse tratado, né, eles tinham aí o pacto de não agressão e o pacto de divisão, né, desses territórios, né, mediante conquista, né, dos dois grupos. Mas aí, ó, nenhuma nação ela favoreceria aí os inimigos da outra, é aquela coisa, a gente não vai se agredir e você não vai apoiar meus inimigos, nem eu vou apoiar os seus inimigos, né? E não invadiriam aí também, a gente não vai invadir nenhum território um do outro. Mas aí, ó, também a União Soviética ela não poderia, né, não iria reagir a uma agressão alemã à Polônia, e que em contrapartida a Alemanha apoiaria a invasão soviética à Finlândia, entre outras concessões. Então foi um tratado aí, ó, tem até aqui a charge, o casamento aqui entre o Hitler, né, e o Stalin, né? Aí, mais na frente a gente tem também a assinatura do chamado pacto, né, tripartite, né, o pacto do eixo. Lembram que a gente falou aquele pacto anterior, né, ali entre Roma, né, Berlim e Tóquio, né, Itália, Alemanha e Japão. Aqui, ó, em 29 de setembro de 1940, a gente tem aí a assinatura do Pacto do Eixo, aqui onde os representantes da Alemanha, Itália e do Império do Japão, eles formalizam essa aliança, né, que tinha sido iniciada um ano antes, né, um tempinho antes na realidade, e eles formalizam aí essa aliança que vai ficar conhecida como as Nações do Eixo, né? Então aqui a gente tem líderes, ó, da Alemanha, né, da Itália, né, e do Japão assinando esses tratados, né? Aí, ó, firmando aliança, né? Aqui o Hitler, né, o Mussolini, o imperador japonês, né, aqui, ó, mais embaixo também. Mussolini de novo. Isso. Então, esse pacto, né, ele foi idealizado por Hitler para intimidar os Estados Unidos e tentar mantê-lo, né, como um país neutro durante a guerra, certo? Então, aquela coisa, ó, se vier para cá, eu não estou sozinho, eu tenho meu, como a gente diz, né, escuta vocês falarem na sala de aula, eu não estou sozinho, eu estou com os meus parça, certo? Estou com os meus companheiros, né? Então, nesse sentido, a gente tem aí essa ideia, né? Aqui, ó, como a gente lembrou para vocês, ó, o eixo, né? Itália, Alemanha e Japão, certo? E o Roberto? É o Roberto, né? Que é o Roma, Berlim e Tóquio, né? Roberto, né? Para a gente lembrar. Então, a data de início da Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Oficialmente é o dia 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia, né, pelas tropas, né, nazistas, né, de Hitler. Então, a invasão da Polônia ela vai marcar o início da Segunda Guerra Mundial. Aí, a primeira fase da guerra, que vai entre 1939 e 1941, a gente tem o início, né, com a invasão da Polônia, certo? Então, a Alemanha ela vai conquistar o porto de Danzig, né, formando ali o chamado Corredor Polonês, certo? Então, ali, ó, conquista a região do porto, né, de Danzig, e nesse sentido, né, ali
a gente tinha, né, a possibilidade de deslocamento da Alemanha, né, da Polônia para outras áreas, né, da Europa. E aqui na Polônia, onde vai se formar o chamado Gueto de Varsóvia, né, que é onde inicialmente os alemães eles vão confinar ali a população judaica, né? Então, nesse sentido, né, tem um outro filme também muito interessante, se eu não falho a memória, o Zoológico de Varsóvia, né, uma coisa assim, que mostra exatamente nesse processo, né, da invasão da Alemanha, né, a região da Polônia, né, e a gente vai ver aqui que um pouco mais na frente, né, depois dessa invasão, os soviéticos, né, eles atacam a outra parte, né, da Polônia, conforme o acordo aí com os nazistas, e a Alemanha inicia a chamada Blitzkrieg, né, que é a chamada técnica aí da Guerra Relâmpago. E esse período de 1939 a 1941, ele vai marcar um avanço muito rápido dessas nações do eixo, né? A Alemanha vai conquistar muitas vitórias, né, junto com a Itália, né, e o Japão. E a gente vai ter aqui, né, com a utilização dessa técnica, né, que é a Guerra Relâmpago. Eu trouxe um pequeno vídeo, que é um vídeo curtinho de 30 segundos, acho não mais do que isso, que eles combinavam ataques, né, ataques muito rápidos, né, e fulminantes, né. Então você tinha, né, a técnica, ela consistia em você mandar, né, a artilharia aérea, né, os aviões, eles faziam bombardeios muito rápidos, né, destruindo o máximo que eles podiam, e logo em seguida vinha a infantaria invadindo, né, e reduzindo, né, eliminando ali os rivais, os inimigos que ainda perdurassem naquele território. E com essa técnica eles conseguiram avançar bastante, né, conquistando vários territórios. Aí eu trouxe um videozinho aqui, dá-lhe aí, Juninho, por favor. Então, observa aqui, ó. Essa primeira técnica aqui, ó, A divisão Panzer isso, de tanques. ao mesmo tempo que os tanques eles vão avançando por terra, pelo ar a gente tem os aviões destruindo, né, outros territórios, e depois no final vem a infantaria, né? Então é a técnica, né, da Guerra Relâmpago, né, que a gente observa A Volkssturmen. aí. Isso. Então, ainda na primeira fase, a gente tem no ano de 1940, né, as tropas do eixo dominando aí a região da Finlândia, Dinamarca, Noruega, Holanda e Bélgica. E qual era o objetivo aqui? Ó? A busca por minérios, né, e cortar aí os suprimentos da Inglaterra, né? Porque eles atacaram essas regiões visando neutralizar aí a possibilidade da Inglaterra obter recursos para a produção de armas, né, e contra-ataque aí contra as nações do eixo, né? Outra questão que a gente vai observar é a invasão da França, que vai se estabelecer aí, ó, entre 13 de maio a 25 de junho de 1940, e o que a gente observa é que, utilizando inclusive essa técnica da Guerra Relâmpago, Hitler ele invade, né, a França, e a França vai ser dividida na prática aí em dois países, né? O norte, aqui, ó, ele passa a ser ocupado, né, e dominado aí pelos nazistas, e o sul se torna aqui como uma zona livre, de onde a gente vai ter o estabelecimento da República de Vichy, certo? Onde foi criado um governo colaboracionista, né? Você tem a área ocupada pela Alemanha, certo? Mas aqui a gente vai ter um território, né, livre, porém que vai ficar ali prestando uma certa assistência aí, né, para a Alemanha, né, para esse território. Então, começa a ocorrer a partir daí também alguns eventos, né, de resistência, né,
como a questão da batalha, né, de Dunkerque, né, onde a gente vai ter a retirada, né, de tropas francesas e inglesas para a Inglaterra. Então tem até um filme, né, recente, né, o Dunkirk, que mostra exatamente esse negócio, né? Os soldados aliados, eles ficaram, né, ali confinados na região do litoral. Vamos voltar aqui a França aqui, ó, litoral francês, né? Ficaram aqui, ó, no litoral francês, e da Grã-Bretanha foram enviados uma grande quantidade ali de barcos para resgatar esse pessoal, né? E o que a gente vai observar é que nesse episódio aqui, enquanto eles estavam confinados ali, as tropas, né, alemãs, elas vinham com os aviões e soltavam várias bombas naquele território para tentar atingir os soldados aliados, né? Mas eles conseguem retirar do território mais de 240 mil soldados, né? Então, nesse sentido, com a França dominada, quem vai organizar a resistência vai ser a Inglaterra. E aí a gente vai ter, né, um destaque aí para a figura, né, do primeiro-ministro, né, inglês, Winston Churchill, ok? Então a gente vai falar dele mais na frente, né, numa próxima aula, quando a gente vai falar do processo, né, de contra-ataque aí liderado pelos aliados, né, e vamos falar de tudo isso. Mas vejam, com a França dominada, como eu disse, a Inglaterra, né, ela vai iniciar um processo de resistência sob a liderança do general Charles de Gaulle, o de Gaulle, né? De Gaulle. Isso, de Gaulle. E nesse sentido, ele que mais na frente, né, ele se torna uma figura muito influente, né, no território, né, francês. Aqui é um jornal da época, né, o jornal da época mostrando a resistência, né, de Dunkirk, aqui, ó, observe aqui, ó, os soldados, né. Então, a outra operação que a gente vai ter durante esse primeiro momento, né, em 1940, é a Operação Leão Marinho, onde eles vão tentar dominar, né, invadir a Grã-Bretanha, né, pelas forças alemãs em 1940, mas a Inglaterra vai empreender uma contraofensiva, né, a ofensiva alemã, barrando a Luftwaffe, né, que era a tropa, né, de aviação ali alemã. Então, nesse sentido, os planos de Hitler, né, de invadir a Inglaterra, eles foram adiados, e com isso a gente tem o fim, né, da primeira fase desse conflito, né? Então aqui, ó, numa segunda fase, certo? Ficou um número a mais aqui, 1941 a 1943, a gente tem o enfrentamento mais direto aí entre as nações do eixo, né, Alemanha, Japão e Itália, contra o bloco dos aliados, né, que vai ser formado aí, ó, por Inglaterra, França, União Soviética. Por quê? Aí a pergunta, mas professor, a União Soviética não tinha fechado um tratado ali de não agressão contra a Alemanha? Mas aí é que está. Hitler ele vai romper, né, esse pacto, né? Ele vai romper esse pacto, forçando inclusive a União Soviética a entrar do lado aqui, ó, dos aliados para combater contra o exército, né, das forças do eixo. E mais na frente, o ataque dos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor, né, ali nas proximidades do Havaí, né, ela vai ser, esse ataque vai ser o argumento que os Estados Unidos eles tinham ali, a partir de então, para a entrada na guerra ao lado dos aliados. E é a partir daqui que a gente vai começar a ver a contraofensiva dos aliados conquistando vitórias contra as nações do eixo e mudando o curso, né, da guerra. Porém, isso a gente vai estudar na nossa próxima aula, porque o nosso tempo, professor, ele esgotou, né? Então, e aí, professor?
Auf Wiedersehen. Até outra hora, meu povo. Fique com Deus. É isso aí. Valeu, Everton. Valeu, professor Giorgio. Tamo junto, pessoal. Próxima aula a gente continua. Vocês vão ver como é que esse negócio aqui virou. Tchau, tchau, pessoal.